e vitamina B12. Ela é tratada se fazendo, ela é diagnosticada se fazendo exames de sangue, dosagens vitamínicas, muitas vezes até um exame de medula pode ser necessário para a exclusão de outras doenças, e aí você vai investigar por que a pessoa tem essa deficiência. Se ela se alimenta muito mal, se ela tem algum problema de absorção no estômago, no intestino, e aí a causa principal também vai ser megaloblástica, inclui todos os sintomas de anemia e podem dar sintomas neurológicos, formigamentos nas mãos, formigamentos nos pés, até evoluir, perde força muscular. Esses são sintomas importantes. Pode ter atrofia das papilas da língua, enfim, tem uma série de sintomas relacionados. E ela tem que ser tratada porque essas lesões neurológicas podem, depois de um momento, se tornarem irreversíveis. E os sintomas de cansaço são super importantes, super importantes. Então é grave também. Pode ser grave também. Mesmo sendo uma simples deficiência vitamínica, pode ter uma manifestação grave se os sintomas perdurarem por muito tempo. E nesse caso, qual é o tratamento? O tratamento é a reposição de vitamina B12, mas se o paciente tiver alguma deficiência de absorção, esse tratamento não é feito via oral, ele é usualmente injetável. Para eu te dar um exemplo, os pacientes que fizeram cirurgia de redução do estômago, provavelmente vão ter que tomar reposição de B12 em espaços regulares variáveis para o resto da vida, porque eles diminuem a área de absorção desse componente. Temos mais uma dúvida, vamos lá. Marcos, Recife, palidez é um dos sintomas da anemia, doutor? Palidez é um dos sintomas de anemia, né? A gente, no quadro inicial, pode ter uma palidez mais de mucosa, que a gente vê mais em cavidade oral, né? As pessoas têm o hábito, né, de mexer nos olhos para ver se está pálido, enfim. É uma manifestação e, dependendo da sua intensidade, ela pode se intensificar numa palidez cutânea visível, né? Principalmente para as pessoas que conhecem e falam, nossa, você está ficando pálido. Mas tem pessoas que têm uma tez, uma cor de pele mais clara, isso não quer dizer que a pessoa seja anêmica. Então, se a pessoa está se tornando pálida com o passar do tempo, associado a esses outros sintomas que eu já mencionei, vale a pena fazer um hemograma, que é um exame simples, para detectar se a pessoa tem redução de glóbulos vermelhos ou não. Agora, algumas pessoas olham aqui no olho, né? Aqui embaixo. Então, mas isso pode ser variável. Não dá para se concluir só olhando isso. Só se for uma coisa realmente muito gritante, uma palidez cutânea, a pessoa começa a ficar amarela e esverdeada, até uma cor de uma anemia mais importante. Mas às vezes uma noite mal dormida, uma situação de estresse, outras condições podem dar uma palidez transitória, isso não quer dizer que a pessoa esteja anêmica. Anemia no idoso, doutor? Então, anemia no idoso é uma coisa muito séria, porque você vê que os fatores mais importantes, né, como a gente falou, a perda menstrual, por exemplo, já não está mais nas causas, né? E caso não haja uma mudança dietética que justifique, a presença de anemia no idoso obriga a uma investigação de sangramentos gastrointestinais, de uma falência da medula na produção de glóbulos vermelhos e em doenças mais sérias. Tá? Então, a anemia no idoso tem que ser extremamente valorizada. Toda anemia tem que ser investigada. Não quer dizer que a anemia no idoso tenha obrigatoriamente uma causa maligna. Existem causas benignas. Os idosos frequentemente têm formações no intestino, os divertículos, que podem causar sangramento crônico, imperceptível, e culminar com anemia. Mas existem uma gama de outras doenças que são mais comuns no idoso e que podem cursar com anemia, que devem ser investigadas. Então, todo idoso anêmico, olha, já não menstrua mais, a dieta não mudou e o paciente está cursando com anemia, isso tem que ser investigado. Bom, uma dúvida muito comum e, enfim, sobre leucemia. Anemia pode virar leucemia? Não, anemia não vira leucemia, ou seja, é impossível. Eu não tratei e aí não. Uma de leucemia, como você mesmo disse no começo, a leucemia na medula óssea, você começa a diminuir a produção dos 3 componentes básicos do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, e quando a produção dos glóbulos vermelhos está reduzida, isso é anemia. Mas uma anemia de outra origem não vira leucemia. A anemia é um sintoma de leucemia. Então, a relação é
é sintoma, não é causa. Não é. Anemia de outra origem não vai virar leucemia. Isso é importante que se diga. Bom, a anemia ela pode estar relacionada ao peso da pessoa. Está anêmico porque está muito magro. Não. Pelo contrário, naquelas dietas que a gente estava comentando, dependendo do hábito que a pessoa tem de se alimentar, a pessoa pode ser obesa e pode ser anêmica. Então, acúmulo de gordura corporal não quer dizer saúde, muito menos que a pessoa não tenha anemia. Então, o segredo para não ter anemia é a qualidade dos alimentos e não a quantidade. Então, o obeso, relacionados àquilo que eu falei, já mencionei, pode ser anemia, deve ser investigado, mesmo que a pessoa esteja acima do peso. Qual a quantidade de ferro que a gente precisa diariamente? Que a gente tem ofertado na dieta, e questão de 2 a 5 miligramas de ferro é o máximo que a gente tem de oferta necessária para as nossas funções básicas, para o que o ferro é necessário. Então, para a pessoa realmente ter deficiência, ela tem que ter uma restrição bastante importante, né? O que muitas vezes a pessoa tem por hábito é, vamos supor, a pessoa não come carne todo dia. Então ela se acha assim, olha, eu como 2 vezes por mês, mas aí eu como bastante, eu acho que isso é suficiente. Como eu te expliquei, a absorção por dia ela é pequena. Então o segredo é a regularidade. Se você comer alimentos ricos em ferro com uma certa regularidade, você vai absorver pouco, 5 a 10%, mas isso vai ser o suficiente para as suas funções então não básicas. Adianta a cada 2, 3 meses. Não, exato. É regularidade. E também não adianta exagerar, porque a gente não tem como absorver tudo aquilo. A gente tem uma capacidade limitada de absorção de ferro. Quais são os alimentos mais ricos em ferro? Então, as carnes, né, principalmente a carne vermelha, que tem esse nome até pelo grande componente de ferro que tem. As verduras escuras, os grãos, lentilhas, soja, do leite, são componentes que são ricos em ferro. Vê que uma possibilidade de dieta balanceada são vários. Os peixes tem, mas a carne vermelha é o que tem a maior oferta. Né? O que a gente sempre orienta é que deve, se possível, se a pessoa gostar, ter carne na dieta, mas isso não quer dizer gordura ou fritura. Né? A pessoa pode comer uma carne magra, mas que tem um componente nutricional adequado. Tá certo. Vamos atender mais uma ligação. Agora é a Nadir de São Paulo. Alô? 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 Boa tarde, Nadir. Boa tarde. Fica à vontade, pode perguntar. Eu mandei um recado há pouco. Eu sou a mesma Nadir. Eu constatado que quando ela foi uma radiologista soube, ela mandou Perfeito, Nadir. fiz até medula óssea, tudo, não deu nada. Então, Nadir, Sabe, doutor, que eu sou aborrecida? Quando você falou agora, me chamou a atenção. Eu venho perdendo as forças da perna. Eu tenho 78 anos, eu sou muito ágil, faço tudo. Mas para andar... essa é uma situação especial. Você deve ter tido uma anemia hemolítica relacionada a um medicamento. A alfa-metildopa pode causar isso. Agora, você chegou a procurar um hematologista ou não? Acho que ela não está mais ali. Ah, não está. Então, essa é uma condição bastante especial e bem específica. Isso é um determinado medicamento que pode, eventualmente, causar uma destruição precoce também por uma reação imune. A pessoa cria um anticorpo contra o medicamento e cria uma reação cruzada com os glóbulos vermelhos. Agora, esse nível é muito baixo. Se ela tiver com 5 de hemoglobina agora, esse cansaço, essa fraqueza que ela está referindo deve ser relacionado ao nível de hemoglobina. Se foi relacionado com o medicamento, a suspensão do remédio deve melhorar o quadro.
Se isso não melhorou com a suspensão do remédio, ela deve procurar um hematologista porque pode ter uma outra causa. A suspeita da retirada da alfa-metidopa foi correta, mas pode ter uma outra causa. Eu aconselharia ela realmente procurar um hematologista e ver que situação que está a parte hematológica dela. Investigar, né? Com certeza. Sempre. Fundamental. Se ela está com essa... Em 30 segundos, fez exame, tem anemia, tem que ter supervisão médica sempre. Exatamente, sempre supervisão médica, até porque o diagnóstico de anemia é um diagnóstico laboratorial. Então, para quem assistiu e está com queixas parecidas com o que a gente mencionou aqui, acho que vale a pena procurar o médico. Se o médico pedir um hemograma, sangue, né, um simples exame de sangue. Se o hemograma mostrar que a pessoa está com redução dos glóbulos vermelhos, ela está então com anemia, isso tem que ser investigado preferencialmente pelo hematologista. Tá certo, doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pelas informações. Muito Boa obrigado, tarde. eu que agradeço. Boa tarde. E ficam aí os contatos do Dr. Renato Centroni, telefone 11 36 988 3660 5988, também o site hemomed.com.br. Eu agradeço sempre você de casa que nos recebe todas as tardes e muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Eu agradeço a sua confiança, a gente sabe que você leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã a gente está de volta com mais um tema de saúde e você fica agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora.